Uma reorganização gigantesca da ordem financeira global está acontecendo agora, nesse exato momento. Pensa bem, nos últimos 80 anos o mundo funcionou com um conjunto de regras bem claras. Só que essas regras estão chegando ao fim. O que a gente está vendo é o mundo inteiro tentando descobrir quais são as novas regras do jogo. Todo o sistema financeiro global, mas todo o mesmo, foi construído sobre uma base silenciosa, a confiança. Aquela confiança básica de que as regras seriam respeitadas, sabe? E de que as reservas financeiras de um país estariam lá, seguras, quando ele precisasse. Mas aí, um único evento colocou tudo isso à prova. Essa data, 24 de fevereiro de 2022, marca o início do conflito entre Rússia e Ucrânia. E essa guerra acabou sendo o estopim da maior reorganização econômica global desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ela deu início a uma contramedida financeira que ninguém jamais tinha visto antes. Pouquíssimos dias depois do início do conflito, o Ocidente congelou 300 bilhões de dólares em reservas do Banco Central Russo. Com um simples clique, metade das reservas internacionais do país, que estavam guardadas no sistema financeiro ocidental, simplesmente se tornou inacessível. Essa ação foi um choque, um sinal claríssimo de que o sistema do dólar americano já não era mais politicamente neutro. E aí, para países do mundo todo, do Brasil à China, da Índia à Arábia Saudita, isso levantou uma pergunta assustadora. Se isso pode acontecer com a Rússia, o que impede de acontecer com a gente? E a resposta, que dá um calafrio, foi nada. Foi nesse exato momento que a confiança no sistema começou a ruir de verdade. Para a gente entender o impacto real desse choque, a gente precisa voltar um pouco no tempo e analisar o sistema que ele quebrou. Uma ordem mundial que, dominou a economia global por 8 décadas. O ponto central é este aqui. Por décadas, a confiança de que os Estados Unidos honrariam suas obrigações e que seu sistema financeiro seria neutro fez do dólar a moeda de reserva do mundo. Guardar dinheiro em dólares era visto como a jogada mais segura que qualquer nação poderia fazer. Era o porto seguro. E enquanto o mundo financeiro estava focado em tecnologia, o mundo físico, commodities, mineração, foi sistematicamente deixado de lado. Como essa linha do tempo mostra, a participação do setor de mineração nos mercados globais despencou. Os investidores meio que terceirizaram essa produção suja, lenta e cara para outros países. Depois do congelamento dos ativos russos, as nações começaram uma mudança silenciosa, mas massiva. Elas começaram a deixar de lado os ativos de papel e a correr atrás de riqueza física, tangível, algo que se pode tocar. A China, por exemplo, que é um dos maiores credores dos Estados Unidos, agiu rápido. Como a gente vê no gráfico, a posse de títulos do Tesouro Americano caiu de cerca de 1,3 trilhão de dólares em 2013 para menos da metade disso hoje. Foi uma venda sistemática e gigantesca. Tá, mas e para onde foi todo esse dinheiro? Em grande parte foi para o ouro. Os bancos centrais do mundo todo começaram a comprar ouro físico em níveis recordes, passando de 1.000 toneladas por ano por 3 anos seguidos. Um ativo que, diferente do dólar, não dá para congelar com um clique. E o resultado disso é uma mudança histórica na composição das reservas globais. Pela primeira vez em quase 30 anos, os bancos centrais agora têm mais de suas reservas em ouro do que em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A dominância do dólar caiu de 60% para 40% das reservas globais em só 2 décadas. Mas bem na hora em que o mundo começou essa corrida por recursos físicos que já são escassos, uma nova força tecnológica surgiu com um apetite, sem precedentes. E essa força é a inteligência artificial. Embora a IA pareça uma revolução totalmente digital, o alicerce dela é construído numa infraestrutura física gigantesca. O problema? Essa infraestrutura simplesmente não está pronta. A ordem das coisas se inverteu. A tecnologia chegou antes da base física necessária para sustentar ela. A energia para alimentar a revolução da IA é uma coisa espantosa. Um único data center de grande escala pode consumir tanta eletricidade quanto uma cidade inteira, e o mundo vai precisar construir centenas, talvez milhares deles nos próximos anos. E não é um aumento gradual, tá? É uma parede vertical de demanda de energia para a qual o mundo não está nem um pouco preparado. Alguns cálculos sugerem que, em algum momento desta década, a demanda só da IA pode consumir mais eletricidade do que os Estados Unidos inteiros geram hoje. É surreal. E toda essa nova infraestrutura de energia precisa de quantidades enormes de metais específicos. Cobre para fiação, prata para painéis solares, estanho para soldar cada microchip, lítio para baterias e terras raras para componentes de alta performance.
O detalhe é que muitos desses metais já estão com a oferta abaixo da demanda. Essa combinação de uma reconfiguração geopolítica com uma revolução tecnológica está redesenhando completamente o mapa da riqueza global. A gente está vendo um fluxo massivo de capital saindo de ativos financeiros e indo direto para recursos físicos. Essa tabela aqui revela uma coisa crucial sobre como o mercado está vendo tudo isso. Historicamente, as empresas de mineração têm um desempenho melhor que os próprios metais. Olha só o ciclo de 2000 a 2011. As mineradoras renderam 2,2 vezes mais que o ouro. Agora, no ciclo atual, essa alavancagem é de apenas 1,37. Isso sugere que o mercado ainda não colocou no preço essa nova realidade. A mudança dos ativos financeiros para os recursos físicos já começou e está criando uma das maiores transferências de riqueza de uma geração. O que a gente está testemunhando é uma reorganização completa da ordem financeira mundial. A questão que fica é, com as regras do jogo mudando tão drasticamente, onde é que o valor real vai estar enterrado nos próximos anos?